Com um público específico formado por coordenadores das unidades de acolhimento e gestores de escolas, o Comitê Estadual de Saúde do TJSE realizou uma palestra sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. É um grande problema, um enfrentamento muito grande, né? É uma doença hoje que atinge um percentual expressivo, significativo, né, da população infantil, quando há o diagnóstico, né, da doença e é uma dificuldade grande, né, porque em que pese para o Poder Judiciário, por exemplo, a gente ter toda a formação acadêmica voltada, né, para o enfrentamento da questão jurídica, mas a gente precisa de orientações também de quem lida, né, de profissionais que efetivamente lidam com essa especialidade, né, mostrando como a gente deve lidar com a situação, os pontos sensíveis, né, da doença, o que é que efetivamente as pessoas que são portadoras de TEA precisam de um olhar mais diferenciado, né? O que é que precisa em termos de tratamento, o que é que existe já aprovado, né, pela Anvisa, pela Conitec, que já está incorporado ao SUS em termos de tratamento de TEA. Então, todas essas questões são de extrema importância e a gente precisa ouvir esses profissionais de saúde para que possam nos auxiliar. E aí hoje, mais de perto, o público aqui é voltado para o atendimento dessas unidades institucionais, né, que abrigam essas crianças mais carentes que são portadoras, né, de TEA, para que também possa orientar esses profissionais na condução, né, no dia a dia, na rotina, né, nas capacitações dessas crianças. A ideia da palestra é promover o aprendizado, esclarecer dúvidas sobre o TEA e gerar a inclusão mais efetiva para quem tem o transtorno. O objetivo principal dessa palestra é que a gente possa trazer para esse público as principais dúvidas sobre o transtorno do espectro do autismo. E assim a gente possa conscientizar esse público, diminuir assim os estigmas e assim gerar uma melhor inclusão, uma inclusão mais efetiva para esse público. Normalmente, o que é o transtorno do espectro do autismo, né, o que causa, se existe ou não algum exame que possa confirmar esse diagnóstico, se existe uma epidemia real sobre esse transtorno e se há cura, se há a possibilidade de sair do espectro. Essas são as principais dúvidas sobre o transtorno. A neurologista infantil, que é pós-graduada em saúde mental da infância e da adolescência, falou sobre o diagnóstico do TEA. Eu acho que a parte mais importante que a gente precisa enfatizar é que não existe nenhuma manifestação que é específica do transtorno, mas existem alguns sinais de alerta, né? Então, por exemplo, uma criança que não faz um contato visual adequado, uma criança, por exemplo, que não utiliza muitos gestos, uma criança que tem dificuldade em expressar as suas emoções e fazer a leitura da expressão dessas emoções, crianças que têm alterações sensoriais, então, que o barulho incomoda, a textura de roupa incomoda, cortar cabelo, cortar unha, crianças muito rígidas, que têm uma necessidade de manutenção de aderência à rotina, de que a rotina seja mantida, porque senão elas se desorganizam. Crianças que ao invés de brincar de maneira adequada, elas brincam de maneira estereotipada, então ao invés de brincar com o carro, elas ficam mais preocupadas com partes desses objetos, elas enfileiram, elas empilham, elas separam por cor, separam por tamanho. Mas repito, isso são sinais de alerta. E como sinais de alerta, assim como a gente fala em todo o transtorno do espectro do autismo, não existe nenhuma manifestação que seja exclusiva do transtorno. Então, a presença, por exemplo, se eu tenho uma criança em casa que não faz um contato visual adequado, isso deve servir de sinal de alerta, mas não deve servir para esses pais, para esses responsáveis, como um sinônimo de que existe esse diagnóstico. E orientou que profissional procurar para o correto diagnóstico. O fluxo é buscar um profissional da saúde. Hoje é uma coisa assim, extremamente difícil a gente ter acesso aos médicos especialistas, mas que pelo menos busquem o pediatra, o médico da unidade básica de saúde, do programa de saúde da família, para que ele possa identificar essas alterações e assim encaminhar para os especialistas conforme for necessário e, além de encaminhar para o médico especialista, encaminhar para as intervenções de maneira mais precoce possível. Então, essa seria a grande dica que eu poderia dar. Estimulação precoce, intervenção precoce. Após a palestra, a coordenadora da Casa Lar Acolher e Amar, localizada no município de Pacatuba e que abriga 9 crianças, Adriana Cagé, falou das dificuldades no acolhimento de crianças atípicas e como é importante esse tipo de esclarecimento. É de grande importância, melhora muito no convívio, né?
inclusive dos cuidadores. Eu estou aqui com a orientadora da casa e melhora bastante, porque hoje em dia o que a gente vê mais é esse tipo de deficiência, né? A gente recebe muita criança com esse tipo de deficiência, inclusive a gente já recebeu, tem uma criança com deficiência também na casa, então essas palestras, ela é magnífica, é muito boa para a gente que está na casa dia a dia, né? Porque é difícil trabalhar com essas crianças. Como a palestrante falou, o diagnóstico ele é muito complexo, né? Tem muita estereotipia por conta da escola também. As rotinas, a gente estabelece as rotinas lá, mas é difícil, porque daqui a pouco sai da rotina todo mundo, né? E são difíceis para ele, porque o lugar dessas crianças é com a família, é um problema de saúde e não de acolhimento. A palestra foi incluída na programação da Semana Nacional da Saúde, que trouxe outras ações. Essa Semana Nacional da Saúde ela foi instituída por resolução do CNJ, acontece nos tribunais de todo o país. E o objetivo é fazer essa integração, na verdade, de todos os poderes, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, né, do Poder Legislativo, questões relativas à saúde, sobretudo saúde pública. Hoje é um grande problema nacional, né? A gente teve recentemente o julgamento do tema 1234, que demonstra a dimensão e a importância do tema relativo à saúde. E o objetivo é isso, é fazer um diálogo sempre institucional, interinstitucional, de todos os poderes, de forma colaborativa, porque existe uma consciência coletiva de que é impossível uma única unidade, um único poder, o Poder Judiciário resolver exclusivamente as questões de saúde, o Poder Executivo também da mesma forma, ou seja, tem que haver uma somação de esforços para que nessa interlocução entre todos os poderes a gente consiga dialogar e construir soluções que a gente sabe que não são definitivas, né? Existe uma dinâmica nas questões relativas à saúde, os problemas são novos, as doenças são novas, as medicações são novas, então esse diálogo tem que ser permanente, a política pública tem que ser permanente, é por isso que a resolução do CNJ vem instituído definitivamente, permanentemente, todos os anos, né, no mês de abril, a Semana Nacional de Saúde, e em 2025, essa semana agora de 7 a 11 de abril.